Olá, eu sou o Dionísio e você está no canal Sem Tempo, contando as melhores histórias. E não, você não errou o canal. Eu tenho certeza que alguém se assustou. E aí, vocês curtiram a brincadeira? Tô aqui hoje com participação especial com meu amigo Rogério, cara bravo da lenda do folclore brasileiro. Rogério, obrigado pela Que oportunidade, cara. isso, a honra é toda minha, Muito feliz de poxa. estar aqui no seu canal. E é isso aí, galera. Vocês se preparem que vocês não vão dormir hoje, que a gente tem muita coisa bacana pra trazer pra você. Eita, vamos lá, vamos começar do mais assustador pro menos? Pode ser. Então eu vou começar contando o relato do meu avô. Eu prometi pra vocês que eu ia voltar com as playlists diferentes aqui, não ia ficar só nos relatos, apesar que hoje vai ter relato também. Trazer os convidados legais aqui. E tô começando aqui com o senhor Dionísio. O pessoal do meu canal pedia muito essa collab, cara. Então, a gente escutou os pedidos de vocês. Estamos aqui hoje, organizamos isso aqui. Muito feliz de estar aqui. Não só do seu canal também, que o pessoal... Eu conheci você graças às pessoas comentarem lá, ó, veio o canal do Dionísio, o canal do Dionísio, é legal, é legal, é legal. Tinha umas 2 ou 3 pessoas que sempre comentavam, tipo, meus canais preferidos e tudo. Olha que top. E, cara, pô, grata surpresa aí, é legal. A internet tem muita gente. Mas vocês não sabem o quanto é difícil fazer amizade, assim, amizades legais mesmo na internet, porque a galera tá cada uma presa no seu mundinho e por mais que às vezes você fale dos mesmos assuntos, tem uma rotina parecida, ninguém se vê. E aí demos sorte, sorte. Sorte, o meu irmão, pessoal, tá fazendo meme do sabor energético. Tem algumas pessoas que até nem imaginavam que a gente é irmão, que tá aparecendo no meu canal. Eu não acredito que você é irmão do Tobushi. Mas enfim, por sorte, ele conseguiu uma viagem aqui pra São Paulo e eu já vim de penetra e falei, Rogério, tô indo pra São Paulo, bora organizar essa collab, que a oportunidade é agora. Certo, estamos aqui hoje gravando, cara. É isso aí. E a gente já vai chegar na parte de relatos. O senhor Dionísio vai contar os relatos da família dele, os relatos dele. Então fica por aí, mas pra quem não conhece o senhor Dionísio? O senhor Dionísio é pai, casado e youtuber nas horas vagas. E são bem vagas essas horas mesmo, bem raras. Mas a gente tá trabalhando para melhorar ainda mais, para trazer mais conteúdo para vocês. Já deu pra sacar que o nome dele, o canal se chama Sr. Dionísio, então vai ficar lá na descrição, também deve estar aparecendo aqui no card, vai ficar tudo marcado, tudo certinho. Vai ter esse vídeo aqui, vai ter um vídeo eu invadindo o canal dele também, então para vocês que ainda não conhecem, estão aí perdidos na escuridão, não conhecem o canal desse homem, vai estar lá certinho para vocês seguirem. Muitas histórias boas, muitos vídeos bons, cara. Pô, Galera, parabéns, cara. Obrigado, parabéns, irmão. cara. Obrigado de verdade. A gente tem Vídeos bem legais. trazido umas histórias bem cabulosas lá mesmo, pessoal. Bem tenso. Cara, esse último vídeo que você fez da Quaresma, bem legal. Pra vocês que acompanham aqui o Sem Tempo, eu acho que é um tema preferido de vocês. Um vídeo ficou massa pra caramba. Obrigado. Existe um período do ano que, para muita gente do interior do Brasil, nunca foi tratado como comum. São 40 dias em que algo muda, não apenas no calendário, mas no comportamento das pessoas. As casas se fecham mais cedo, as ruas ficam vazias antes do habitual e o silêncio passa a ser respeitado quase como regra. Durante a Quaresma, antigas crenças afirmam que certos limites se tornam menos firmes. Não se fala apenas de fé ou penitência, mas da sensação de que o mundo fica mais vulnerável. E as pessoas reclamam muito aqui que eu falo demais, assim, sabe? Que eu vou longe contando os causos e tudo. Você quer um cara acadêmico, um cara sóbrio, um cara que fala das lendas de uma maneira... Um gentleman. Não, que Senhor isso, Dionísio, pô. que isso, cara. Oh, mas eu admiro demais o jeito que você narra, Rogério, porque igual eu te falei, eu tenho que fazer um roteiro, tem que estar tudo escrito direitinho. Eu acho muito massa essa maneira aqui que você grava. Você liga a câmera e começa a falar. Moda... Não, eu não vou falar moda. Não, são... Não tô falando que você não prepare alguma coisa, mas Não, só o que fato de isso, você não ter um apoio aqui, eu acho isso muito, muito top, cara. É uma coisa que eu quero trabalhar um dia pra eu conseguir. Hoje eu não consigo ainda. Mas eu acho que é tudo jeito. E aí a admiração é mútua, porque o jeito que vocês contam os seus relatos, eu acho imersivo pra caramba. Nada contra, tá, pessoal? Mas vocês que acompanham o nosso nicho, vocês devem ter notado o quanto de canal com IA, o quanto de coisa meio robotizada, seja porque é mesmo um robô fazendo, ou seja porque a pessoa ela ingessa demais. E sei lá, eu acho que principalmente eu que conto os causos nossos, eu falo de coisas muito brasileiras, assim, eu sou muito focado em relato do interior, histórias da roça, lendas urbanas,
eu acho legal poder contar dessa maneira brasileira, desse jeitão meio caipira, meio amigos conversando, sabe? Sim. Quando alguém vai lá e comenta no meu canal, pô, escutando seu canal, eu lembrei quando eu conversava com meu pai, com a minha mãe, meu avô, contando história, cara, é um abraço, né? Mas nada contra também a galera que tá assim, tipo, focadaça na IA. Eu acho que tem público pra todo mundo. Mas o que eu ia complementar é que o jeito que você fala é o mais imersivo possível, sabe? Tipo, você narra, lê ali no sentido de estrutura, tudo bonitinho. Então, por isso que eu recomendo muito o canal. Obrigado. Se já quiser comentar sobre os seus vídeos preferidos que você fez lá. Ah, cara, eu tenho um vídeo preferido, assim, que é o meu showdog, que foi o terceiro vídeo do canal, né, dos Montes Apalaches. Montes Apalaches. Que foi o vídeo que deu certo. O Muito primeiro massa. e o segundo não deram certo. Eu dei sorte de ter dado certo muito cedo. O terceiro vídeo ele teve uma repercussão muito bacana, cara. Eu consegui monetizar o meu canal no terceiro vídeo. Legal, parabéns, cara. E então, assim, ele é o meu xodó. É o vídeo que eu tenho mais carinho por ele, é um dos vídeos que eu mais gostei, embora, assim, o nível de... Não é que eu esteja top hoje, mas assim, o nível subiu bastante já da narração, da edição. Ele é um vídeo bem mais cru. Eu ainda tava aprendendo a conversar com o celular ali e tudo mais, que eu gravo no celular. Mas eu tenho um carinho muito grande por esse vídeo, porque ele foi um vídeo que apresentou o Sr. Dionísio, né? Veio dali, praticamente, toda a história do canal. Todos os que você publicou desde que começou o canal, você não arquivou nenhum. Não arquivei. Então, essa é a diferença de 6 anos de canal, cara. Arquivo. Vai ter um momento que você vai arquivar uma coisa ou outra, porque eu já arquivei algumas coisas que realmente o meu com 6 anos, cara. E o meu canal era diferente total, era um boteco, então eu falava... Nossa, cada maluquice, o meu eu tive que arquivar. E eu arquivei vídeos de relatos também, porque... Puta, a qualidade era muito inferior. Mas legal, cara, eu curto muito. Acho que o primeiro vídeo que eu assisti seu, Dionísio, é aquele das pegadas do diabo, o diabo de... Do que passou em Devon, Inglaterra. Esse é muito inclusive, bom, um dos cara. melhores vídeos do canal, que mais tem visualização. O pessoal gostou bastante dessa história. E esse você conta uma história local mesmo, que tá tudo documentado. Local, sim, documentado. Tem artigo de jornal da época que falou sobre esse caso. Que, pra quem não tá sabendo, em Devon, isso tem muito tempo. Foi em 1800 e alguma coisa, tem bastante tempo. Teve uma nevasca nessa cidade. E no outro dia o pessoal acordou e tinha várias pegadas. Os relatos variam de 60 até 80 quilômetros. Mas foram pegadas contínuas, com pés parecendo de casco. E o que acontece? O pessoal acorda de manhã, passa a madrugada de nevasca, e vê aquilo lá, que eles pensam, foi o diabo que passou ali. Isso repercutiu demais. E até hoje tem gente que acredita que foi realmente o diabo. Ó, com a licença da palavra, que a gente tá na quaresma. Tá tranquilo, estamos num ambiente protegido. Amém. O pessoal acha até hoje que foi realmente o diabo que passou por lá. É claro que tem os céticos, né, que acreditam que foi balão com corrente, que foi alguma outra espécie de bicho. Mas o que ficou enraizado ali, principalmente na Inglaterra, lá naquela parte de Devon ali, que foi o diabo que passou lá. Recentemente você fez também um vídeo do Martinelli. Sim. Foi o último agora que eu postei, foi do Martinelli. Falando sobre especificamente um lugar, você falou dos Apalaches, do Martinelli. Falei do Martinelli, falei do Joelma. Falei... Tô chegando nos 50 vídeos, já tô começando a esquecer. Falei dos Montes Urais, né? Acho que todo mundo conhece lá a história do Passo de Atlov. Já ouviu falar do Passo de Atlov? Eu acho que não todo mundo, hein, cara. Já, porque a gente tá nesse mundo louco aqui, né? O que não falta é, a todo momento a gente tá contando alguma história maluca. Mas eu acho que esse não é tão conhecido, sabe? Se quiser comentar um pouquinho pro pessoal. Do Passo de Atlov é um dos casos... Ele é um dos casos mais misteriosos que eu já trouxe pro canal. Porque, sério, eu acho que a gente deve ter mais 70 teorias que o pessoal já criou a respeito do que aconteceu. É um grupo de 10 alpinistas, no começo foram 10, mas um deles passou mal e teve que retornar. Uhum. E o que aconteceu? Passou um tempo, certo? Eles foram fazer uma expedição nos Montes Urais. Só que passou o tempo e eles tinham que mandar uma mensagem tal dia avisando que era para buscar eles e eles não mandaram. Depois foi feita uma busca para averiguar a situação, o que tinha acontecido com eles. E quando eles chegaram lá na montanha, que eles deviam estar acampados, a barraca deles estava cortada. Só que a perícia mostrou que a barraca foi cortada de dentro para fora. O que seria o normal de acontecer? Se fosse algum tipo de ataque, tinha que ser de fora para dentro. Certo? E então o que aconteceu? E essa não é a parte nem mais esquisita, é que os pertences deles de inverno estavam tudo lá dentro. Ou seja, eles saíram provavelmente às pressas, correndo. Porque, pessoal, a gente está falando de muito abaixo de zero. É muito frio. Sem nenhum tipo de equipamento de frio, a pessoa morre em questão de minutos. O padrão é menos 40, eu acho. Exatamente. E então, começaram a encontrar os corpos. Só que os corpos apresentavam danos muito severos. Assim, tinha gente que estava com a costela quebrada, com
porrete na cabeça, assim, o crânio quebrado. Tinha gente com ferimento nos dedos, como se tivesse brigado com alguma coisa. Inclusive, acharam uma das vítimas sem a língua e sem os olhos. Foi levantada depois a teoria que talvez tenha sido algum animal, né, que se alimentando. Mas, bom, isso aí soma pro mistério do caso. E era a União Soviética ainda, Sim, né? sim. Hoje seria a região na Rússia. Exatamente. Mas é bem interessante. Aí o que a galera mais acredita, levando pro lado do sobrenatural, que seria o incidente ufológico. Teve também. Mas também o pessoal achou que foi o Yeti, né? O Yeti. Aquelas bandas têm muita esse folclore, essa lenda do Yeti, que é o abominável Homem das Neves, né? Seria o pé grande nos Estados Unidos da América. Ou o nosso Mapinguari. Ou o nosso Mapinguari. O cara é o cara da lenda aqui do Brasil, viu, pessoal? Não tem outro canal aqui que fala tão bem igual ele, não. Não parecido, mas que ele tem características parecidas aqui no Brasil, que foi o rapaz que foi encontrado próximo de uma represa. Da represa Billings. Eu já ouvi falar. Que também ele tava sem algumas partes do corpo, né? Só que por dentro ele não tinha nada. Tinha alguns traços, assim, cirúrgicos, né? Alguns cortes cirúrgicos que não dá pra ser feito por algum animal selvagem ou algo do tipo. Uma coisa que eu quero muito, muito, muito fazer para esse ano ainda, e já dando spoilers para vocês, e aí já vou, porque na gravação depois fica mais fácil de cobrar. O Arquivo X volta esse ano, você tá sabendo? Não sabia não. É o mesmo diretor do Pecadores, o Ryan Coogler. Filmaço. Ele assumiu a produção e a direção de alguns episódios, a direção geral, e já tá pra lançar trailer, já tá pra começar a lançar divulgação. Aí aqui no Brasil vai estrear pelo Disney Plus, eu acho que é Disney Plus, né? Que é o HBO Max, Netflix, Disney Plus. E a gente fala nome de todos aqui porque ninguém tá pagando nós ainda, então a gente meio que fala assim. Mas uma coisa que eu quero fazer, que eu acho que tem uma certa conexão, separar alguns episódios do Arquivo X que são interessantes de mencionar, falar como um todo das histórias, porque o Arquivo X ele tinha uma estrutura de monstro da semana, mais o vilão da temporada e conspirações que, por incrível que pareça, as conspirações estão todas indo se confirmando hoje em dia. É mesmo. E aqui no Sem Tempo eu falo um pouco de ufologia, não vou tão a fundo, mas eu entro nessa parte folclórica da ufologia, tipo chupacabras. Um dia a gente toma e eu te conto a história do meu tio que saiu pra caçar o chupacabra. Tem que marcar isso também, então. Eu te conto também umas histórias de chupacabra da galera, dos colegas de escola que tinha lá. Eu não sabia que o chupacabra tinha essa relação com a ufologia. O chupacabra, ele tem 3 possibilidades maiores ali, né? Tem o lance do experimento militar, porque o primeiro lugar que encontraram o chupacabra foi na Costa Rica, muito próximo de uma base militar americana e tal. Aí tem uma segunda possibilidade que é mutação. E aí não necessariamente uma mutação feita pelo homem, mas uma mutação da natureza. Entendi. E a mais forte é que o chupacabra é um ser ufológico, um ser extraterrestre. Cara, eu não imaginava. E dizem que daí o chupacabra seria um ser do ser. Tem pessoas que falam assim que, tipo, se tem os aliens lá, o chupacabra seria um cachorro deles, assim, um animal silvestre deles. E aí tem as histórias. Aí, enfim, a gente vai começar a mergulhar muito nisso. Então, não é que eu falo, porque daí começa a misturar as coisas e não é a ideia, né? O Sem Tempo eu não tô... Sim. Quer ver coisa de filme, cinema, séries, vai lá no Hora do Pesadelo. Inclusive, qualquer dia o Dionísio vai aparecer por lá também, pra gente falar um pouquinho de filmes, séries, das coisas que a gente gosta de TV. Mas essa parte folclórica me interessa muito. E tem episódios do Arquivo X que eles mencionam entidades, seres, coisas folclóricas que fazem referência, algumas que são do Brasil, que estão no Brasil, e outras que estão lá, mas são muito parecidas com coisa pra cá. E aí com o Arquivo X voltando, eu acho que dá pra gente fazer, tipo, ou a gente bola umas lives, ou a gente bola alguma coisa meio... Por exemplo, isso que você faz de pegar histórias famosas, histórias interessantes, e linkar com alguma coisa que tem a ver com aqui, a gente faz meio bolado. Conteúdo, muita fonte de conteúdo, né? E pra você eu acho que vai ser uma boa, cara, porque eu tenho quase certeza que eles retrataram no Arquivo X esse incidente que você falou lá do caso da União Soviética. Eles têm um episódio também que eles perseguem as pegadas lá do capiroto lá, só que é um outro ser, e daí eles descobrem que não era o capeta nada, era um homem que fazia... Cientista maluco, a maioria das coisas é cientista maluco. Então é interessante, cara, Arquivo X voltando dá pra gente trabalhar em alguma coisa aí legal, cara. Dá sim. Muita fonte de conteúdo. Inclusive, a maioria dos conteúdos que eu trago hoje tem muito aquela série
Ela é difícil de achar aqui no Brasil, mas ela chama... Eu só vou saber o nome em inglês agora, é Paranormal Witness. Paranormal Witness, Que tem muita coisa bacana, muita história massa. Eu acho que tem uns 4 ou 5 vídeos que eu trouxe, que a fonte foi de lá, que eu achei lá. Legal. Bem legal. Que é essa vibe meio history, meio discover, meio nativo. Eu só tento tirar a parte que eles exageram muito. Porque tem umas coisas que eles realmente apontam. E uma coisa que eu gosto de trazer lá no canal, eu trago os fatos e depois eu gosto de trazer as teorias. Nunca colocando o meu ponto de vista. Eu sempre gosto de deixar quem assistiu pensar o que aconteceu. Eu sempre trago lá as teorias do que é possível, eu trago as teorias céticas, sobrenaturais e até ufológicas, se couber. E eu deixo os inscritos, quem assistiu, tomar as próprias decisões. Eu também penso muito nisso, sabe? Eu tenho 2 coisas que eu tomo muito cuidado aqui quando eu conto as histórias aqui no Sem Tempo. Eu não curto muito violência gratuita. Quando eu digo violência gratuita é tipo... Por exemplo, eu contei a história do meu vizinho que deu carona pra um vampiro. E aí, quando os caras foram comentar pra ele que a pessoa que ele tinha dado carona era um vampiro, eles começaram a falar umas coisas pra ele, né, pro meu vizinho, meio pesadas, assim, de beber sangue de animal, de sair pra caçar e caçar igual bicho. E aí, eu tento não aliviar, mas eu dou uma melhorada nisso, porque eu acho meio desnecessário, tipo, não é que eu achei errado, mas eu acho que a vibe fica muito lá embaixo e não é a ideia. A ideia, eu quero muito Sem Tempo mais num tom aventura e mistério do que darkness, sabe? Exatamente isso que eu penso pro canal. Eu até tento trazer True Crime de vez em quando, mas o que eu me esbarro no True Crime são esses casos muito violentos. Sim. Em que não tem mistério. Eu gosto de casos de True Crime que tem mistério, que tem reviravolta. Eu também penso, eu penso muito assim para as histórias do Sem Tempo, que tipo, tem que deixar aquela pulga atrás da orelha. Exato. Será que a explicação é isso? Ou será que não? Ou será que realmente é uma evidência que existe algo além? E aí, tentar pegar leve com violência, porque eu acho legal aquilo que eu comentei com você, de poder contar a história. Meu pai contava as histórias dele pra mim. Por mais que meu pai às vezes contasse, meu pai, meu avô, meus tios, vizinhos, por mais que de vez em quando naturalmente ficasse pesado, Saci atacou. Não é o foco. O foco é o incidente, o acidente, ou aquela loucura. Só deixando claro, isso não é nenhuma crítica. Não, nenhuma não. É só porque assim, eu acho muito massa, mas eu só não consigo falar porque isso traz uma carga pra gente pesada. É meio... difícil. Não é. E aí o segundo ponto, eu também... eu não sou tão do universo criminal assim, e também não sou tão de tipo... Quando o negócio começa a cair muito, não necessariamente nos lugares ou nas pessoas, mas eu acho que em algo muito vivo, muito presente, eu também caio fora. Porque aí realmente pra mim é investigação, sabe? É polícia. Sim. Eu não acho que eu tô aqui pra investigar, eu tô aqui pra comentar, sabe? Eu tô aqui pra falar do mistério, falar daquilo e tal. Então é mais esse lado que eu tento puxar, sabe? De tipo... Sim, mas realmente faz sentido. Eu sempre gostei muito do mistério, da pergunta, de realmente você entender o que aconteceu. Mas às vezes quando você sabe o que aconteceu e é só violência ali, gratuita e tal, realmente eu corro um pouco... Infelizmente tá junto, né? Você passar medo, você correr risco, ou às vezes fatalidades acontecerem, elas estão muito ligadas ao universo do terror, ao universo sobrenatural. Mas eu tento buscar mais essa questão assim de tipo... da aventura, sabe? Do imaginário popular, de tudo aquilo. Um dos casos que eu trouxe agora, assim, realmente, inclusive um dos mais tristes, porque envolve... Eu vou falar ataque, mas vocês interpretem ataque como aquela palavra que o YouTube não gosta que a gente fale. De uma mulher que ela afirmou ter sido atacada por 3 entidades. E assim, realmente é um caso muito misterioso, muito interessante a reviravolta que teve, mas ele esbarra bem nessa parte dessa questão desse ataque, que é a parte mais complicada de falar de tudo isso. Voltando, se você fosse indicar agora para as pessoas que vão sair desse vídeo, vão assistir, claro, o outro vídeo que a gente gravou junto lá no seu canal, os seus vídeos preferidos hoje, assim, se fosse para você que vai conhecer o canal Senhor Dionísio, qual não pode faltar? Os 3 ou 5 melhores, assim, que você fala, pô, é esse. Vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar agora. Eu vou lembrar um de agora, que a gente acabou de falar de True Crime, mas é um caso que eu acho muito interessante, porque ele tem mistério, certo? Ele foge dessa parte da violência. É o caso do quarto 1046, eu não vou lembrar o nome agora. Mas se você for no meu canal, provavelmente digitar Timos Ogletree, eu vou... o Rogério... Eu deixo... Alguém quem for digitar, a gente deixa o nome aqui.
Ele é um caso muito interessante, que é um crime que aconteceu dentro de um apartamento com muitas reviravoltas. É assim, é um dos queridinhos do canal, o pessoal gosta bastante. Outro que eu vou deixar de recomendação, e essa acredito que seja a maior delas, é a da Quaresma que eu fiz agora. Que ficou um vídeo muito bacana, principalmente para agora, porque a gente tá passando pela Quaresma, né? Eu trouxe algumas regras, inclusive foi um dos vídeos que mais me deu medo de gravar. Porque tem um dos tópicos lá que eu falo de uma das lendas que realmente já tava gravando de madrugada, Rogério. E cara, nossa, mas me deu um arrepio, mas ficou muito bom. Assistam ele também. E um outro que eu gravei que o pessoal gostou bastante foi o do caso da Latoya Emmons, que ficou conhecido como a Casa dos 200 Demônios. Também é um vídeo muito bacana que eu traço. Super tranquilo, tá? 200. Super tranquilo, 200 só 200. demônios, né? Foi bem tranquila a vida daquela mulher, coitada. Deus me livre. É um caso muito bacana que eu trouxe todo o início, o fim, o desfecho. Ficou muito legal. Eu recomendo esses 3 vídeos para você começar lá no canal. E a partir dessa é a ponta do iceberg. Aí depois você vai descendo um pouquinho, você vai gostar. Mas nada daquela coisa de violência e tudo mais, mas tem uns vídeos muito legais. Super mistérios. Super mistérios. Super mistérios, pra te fazer pensar. Exatamente. E aí você... É aquilo lá, sabe? Principalmente quando essas últimas vezes que eu participei do Daniel, fui em programas de outras pessoas, a galera vem e comenta assim, tá bom, aí ainda brinca com o meu nome, né? Tipo, eu escuto isso quase todo dia. Imagina se ele tivesse tempo, né? Por causa da brincadeira de sem tempo, a galera vai... Porque eu tô contando história lá. E aí, tipo, cada um é cada um, cara. Cada um, se você quer acreditar, eu imagino que a maioria das pessoas que tá assistindo esse vídeo acompanha o Sem Tempo, o Sr. Dionísio, sabe que a gente tá falando de imaginário, entretenimento, sim. E é muita coisa que daí cabe a você dizer até onde você acredita ou não naquele mistério. Mas o que eu posso falar pra você é que eu, que já viajei em Brasil, conheci cabo a rabo, e que já tô falando desse assunto aí há uns 8 anos, além de ser criado, nascido na roça, algumas coisas estranhas existem. Algumas coisas bem estranhas existem. Eu não tenho a bagagem do Rogério, muito longe disso, mas eu já escutei relatos de pessoas que eu confio e eu sei que não teriam motivo nenhum para inventar umas coisas que eu falo realmente tem um mundo espiritual. Eu acredito nisso, que tem um véu aqui e às vezes algumas coisas passam de lá para cá e acontecem algumas coisas estranhas. Eu acredito sim nisso. E agora chegamos naquele momento. Quais relatos você pode nos contar? Eita, vamos lá, vamos começar do mais assustador pro menos? Pode ser. Então eu vou começar contando o relato do meu avô, que ele passou para meus pais, pro meu pai passou para mim depois. O pessoal conhece a lenda da Quaresma, se não conhece, né? Que, na verdade, assim, dizem os antigos que tem algumas palavras que a gente não deve falar. Que isso atrai negatividade para nossa vida. E uma delas, sobretudo, atrai uma entidade que vai te perturbar se você ficar chamando o nome dela. E com a licença da palavra aqui, Rogério, mas é a desgraça. Tem algumas palavras que não pode ser dita, mas essa, sobretudo, o pessoal antigo fala não chama, porque é a desgraça pelada. O pessoal fala, inclusive, que é a pelada, vai aparecer para você. E, bom, dada essa introdução, né? Meu avô e meus pais, eles moravam numa fazenda no interior de Minas Gerais. E nesse dia em específico, ele tinha passado o dia trabalhando. Passou o dia trabalhando, inclusive com esse tanto de serviço, uma porca fugiu do chiqueiro. Ele passou o dia inteiro correndo atrás dessa porca e não conseguia colocar essa porca. E foi xingando essa porca maldita, essa porca desgraçada, essa desgraça. Com a licença da palavra, eu tô na Quaresma, mas só tô contando a história pra vocês. 3 horas da tarde, tá tranquilo. Tá tranquilo ainda. Tá tranquilo. Se tivesse de madrugada, era um pouco mais perigoso. Há quanto tempo você tá gravando? Há quanto tempo eu tô gravando? 1 ano. 1 ano. 1 ano. E a maioria dos seus vídeos você edita ou revisa? Sim. Nunca escutou nada? Eu deixo o fone bem alto pra não escutar. Eu só edito de madrugada, então eu tenho que estar assim, o mais tranquilo possível. Eu já escutei uns rolês estranhos. Bom, abrindo um parêntese aqui, o que eu escutei de estranho foi nesse vídeo da Quaresma. Mas eu não sei se é por conta da sugestão, porque eu tava morrendo de medo. Mas enfim, se eu escutei alguma coisa, foi nesse vídeo da Quaresma. Mas agora voltando pro relato. E esse dia ele ficou muito estressado, xingou demais esse nome. Quando ele foi dormir, eles moravam num barracão de um cômodo só, né? Dormia todo mundo junto. Deram boa noite, falaram dorme com Deus, que é comum, pessoal mais antigo. Mas ele não conseguia dormir. Ele ficava rolando de um lado pro outro, com insônia, o sono não vinha. E ele foi sentindo aquele clima pesando, aquela mudança. Não foi aquela coisa de, ficou frio, igual falam nos filmes, sentia aquele frio, tudo mais, não. Tava sentindo uma inquietação. Isso já por volta das 2h30 da madrugada, a porta do quarto abre. Vou até repetir de lembrar. A porta do quarto abre. Ali de primeiro momento não saiu nada. Ficou aquela sombra. Aí da penumbra vai surgindo um rosto. O rosto todo esbranquiçado. Quando ele consegue ver direito o que é uma mulher com a aparência mais horripilante possível.
ela toda branca. Se fosse falar assim que era uma pessoa humana, ela devia ter por volta de uns 200 anos. Assim, bem velha mesmo. O olho fundo, onde devia estar o olho, tava só aquele fundo preto. Só aquela olheira bem tensa mesmo. Cheia de machucado. Cabelo desgrenhado. E o mais interessante é que ela não olhou pro meu avô. Ele fala, ela não olhou pra mim. Ela ficou olhando assim o quarto assim por cima e tudo mais. Só ele acordado, ninguém mais viu. Ela foi, arrepiou todinho, só de lembrar da história. Ela abriu a porta devagarzinho. Lá nesse cômodo que eles estavam, tinha uma máquina de fiar antiga. Ela foi, andou o quarto todinho sem olhar pro meu avô. Sentou nessa máquina de fiar e ficou fiando. Fiando. Ficou uns 5 minutos fiando. E sem olhar pra ele. Você não tava me chamando? Eu vim cá te visitar. Você não tava chamando a desgraça? Eu tô aqui e vim cá te ver. Ele não sabe dizer quanto tempo ela ficou lá. Isso pra ele foi uma eternidade. Do mesmo jeito que ela chegou, entrou, fiou, provocou ele falando dessa questão, você não me chamou? Ela levantou, foi embora. Mas quem disse que ele conseguiu dormir depois? Você recebe uma visita de uma coisa dessa. Meu Deus. E, cara, ele contou. Meu avô é falecido, né? Quando eu nasci, ele já tinha falecido. Só que ele contou com nível de detalhes pro meu pai. E também contou pra minha madrinha, que é minha tia, que faleceu também há pouco tempo. E eles contam a história desse mesmo jeito, com esse mesmo nível de detalhe. E ele disse que nunca mais ficou falando esse nome depois. Eu evito falar, depois dessa história, de muita coisa que eu já escutei também, né? Eu sou xingão de vez em quando, principalmente no trânsito, que eu fico estressado, mas... Que bom que você não mora em São Paulo. Que bom que você não ia ficar doido. Senão ela ia aparecer. Eu mandei de mim pra hoje agora. Mas assim, a hora que vem na boca, eu já cancelo. Puxado. A minha mãe falava muito, só que pra minha mãe, às vezes ela falava sobre essa questão da desgraça, e eu escutei lá, tinha uma fazenda que meu pai, ele ia trabalhar às vezes, que era uma fazenda do chefe dele, tinha um engenheiro, e meu pai trabalhava numa fazenda do governo como funcionário público, mas ele era peão, né? Trabalhava lá com a galera, lá ele era operacional, encarregado de fazenda lá e tal. E aí, de vez em quando, o responsável dessa fazenda chamava o meu pai para trabalhar na fazenda dele, que ele era um engenheiro agrônomo, um cara com muitas posses e tal. E aí meu pai ia trabalhar para ele lá na fazenda dele lá. E aí eu lembro que de vez em quando meu pai levava eu, meu irmão, minha mãe para passear nessa fazenda, que tinha uns amigos deles que moravam lá, um casalzinho de idosos, mais os filhos deles e entre outras famílias que moravam lá. Tipo uma colôniazinha do pessoal que trabalhava na fazenda mesmo. E assim, era bem diferente porque, primeiro, que a cultura deles era diferente porque eles eram evangélicos e de uma daquelas... O correto é falar doutrina? Eu não sei. Denominação, assim, denominação, né? É bem mais rígida. Sei. Sabe, aquelas bem rígida mesmo, onde as pessoas usam as roupas mais cobrindo mais o corpo, deixa o cabelo mais comprido, enfim, não sei qual, se eu soubesse eu até comentava, porque eram pessoas incríveis, amorosas, sempre tratavam meu pai, minha família sempre muito bem. A gente ia brincava com as crianças lá, e esse negócio de religião só tô comentando com vocês porque tende a ser diferente, né? E aí eu lembro que mesmo eles sendo evangélicos e não tendo uma cultura mais próxima, por exemplo, com a minha, que é católica, que tende a acreditar um pouco mais e, sabe, trata essas entidades de uma forma diferente, eu lembro que o senhor, uma vez, ele também contou para nós uma história de desgraça muito sinistra, que mesma coisa que estava trabalhando lá no meio do campo, né? Tava lá, sei lá se era trigo, se era soja, e também tudo tava dando errado, trator quebrado, o funcionário que era para estar lá para ajudar não tava, tudo sabe, realmente desgraça. E foi ele xingar 2 vezes e apareceu. E ficou seguindo ele na plantação, assim. E a mesma coisa que você falou, de tipo, um bicho estranho, é aquela coisa meio demônio japonês, né? Aquela coisa, fantasmas japoneses, eles têm essas características, assim. Se você pegar algumas entidades de filmes, tanto coreano, chinês, japonês, mas também tailandês, dessas regiões assim, eles têm umas aparências bem características, assim. O japonês que eu conheço é aquela mulher da boca rasgada, que eu não sei o nome dela. Eu também não vou lembrar de cabeça. Vocês deixem lá nos comentários tudo que a gente não lembrar para ajudar a melhorar esse vídeo. Mas depois eu te mando algumas coisas assim.
E agora, no caso da minha mãe, ela falava que era qualquer palavrão. Qualquer palavrão. E principalmente a galera, na minha infância, não falava. Hoje fala muito mais, com perdão da palavra aqui, caralho, né? Hoje fala muito mais caralho. Na minha infância, falava pouco e falava mais caipora. E caipora é um ser do folclore que tem as suas variações. Para alguns é um ser ali de origem indígena, para outros é uma entidade da natureza, enfim. Mas a minha mãe tinha muito medo do caipora, porque ela não chegou a ver cara a cara, ela escutou e estava no lugar onde ela apareceu, que ela falou que ela e as irmãs e as primas ficavam brincando e brigavam e xingavam, e aí a mãe dela, né, minha avó e outras falavam, você fica xingando, o caipora vai vir te pegar, o caipora vai vir te pegar. E um dia elas estavam todas na casa de uma tia dela, no sítio, e uma tia dela, não a dona da casa, mais nova, estava tomando conta delas. E elas brincando, xingando dentro de casa, e tanto falar, bateu na porta. Ela foi abrir a porta, aí era o caipora. E ele falou que era um bicho com uma cabeçona grandona, assim, corpo magrelo, esguio. E daí fechou a porta e ficou jogando pedra na casa. E aí, outra vez também ela estava indo para a escola com uma prima dela. E aí a prima dela também não acreditava que elas contavam essa história. E apareceu também no pasto para pegar elas. Perseguiu elas no pasto. E tem o Diego, que tem... O Diego, ele é um amigão que ele grava às vezes com a gente aqui no Hora do Pesadelo. Eu falo aqui, porque é no mesmo estúdio aqui, né? E o Diego conta que a mãe dele, quando era criança lá no Ceará, ela também tinha, igualzinho a história da minha mãe, de não poder falar palavrão, que os mais velhos falavam, que se falasse caipora ela aparecia e tal. E um dia ela ficou brigando com a irmã, com alguém assim da família também, e a caipora puxou, né? No momento ela achou que fosse alguém, puxou pela fresta da porta ou da janela e cortou o cabelo dela. É mesmo? E aí quando foram ver, era um bicho também, todo cabeção vermelho e tal. Cara, assim, é muito difícil não acreditar que existe realmente um fundo de verdade nessas histórias, porque o que eu acho interessante é a riqueza de detalhes que se mantém. Por exemplo, essa igual agora da desgraça. Eu recebi um relato de um inscrito esses dias, inclusive eu tô até trabalhando nesse vídeo para postar ele, que ele falou da desgraça. E o muito interessante é que, bom, teve o rapaz aí que você falou da fazenda, né? Essas imagens que se assemelham da figura do mesmo jeito, que ele também descreveu a figura do mesmo jeito, com os olhos fundos, branca. Ele falou que ele tinha inclusive uns açoites com ferida infeccionada, que apareceu com um primo dele que xingava muito. Então, pra você ver, fica difícil, assim, pra quem tem a mente um pouco aberta, não acreditar realmente que essas coisas sejam verdades. Então, eu já tô deixando aqui um spoiler, colocando aqui que eu vejo um fundinho de verdade nessas coisas. E o que eu acho muito interessante, que eu sempre bato nessa tecla, assim, né, nesse ponto, é muito louco como a história da minha mãe, no interior de São Paulo, quase Paraná, é uma coisa com a história lá da mãe do Diego no interior do Ceará. Sim. Entendeu? E aí, entre muitas aspas, parecida com a sua também, que no caso do seu avô foi em Minas. E recentemente, eu não sei se eu já gravei, eu vou gravar esse relato ainda, tá num dos vídeos de relatos de pescadores também, que eu tô para gravar, pode ser que já tenha saído no momento que vocês estão escutando isso aqui. Também um conhecido do pessoal que frequenta aqui o estúdio aqui, que estava conversando comigo. O parente dele, pescador, também foi pescar, não sei aonde, e aí erraram a mão, era para um rancheiro ajudar eles, né, lá na pescaria, eles foram pro Pantanal, sei lá onde, e aí erraram, pegaram a pessoa errada, pegaram um velho meio pingaiado, um velho estúpido pra caramba, e aí esse velho foi o caminho inteiro tratando eles igual lixo, sabe? E aí, no final da pescaria, o velho apanhou de um bicho na mata que tem as características que você falou. Que precisaram resgatar o velho, que acharam que ele tinha bebido e tinha corrido pro mato. E ele tava lá fazendo as coisas dele. Só que daí depois foram encontrar ele tinha levado uma surra. E aí, segundo eles, por causa de ficar falando palavrão, de ser um velho ruim e tal. E tem uma passagem que é bem folclórica, né? Que eles falaram que eles chegaram num lugar e uma das pessoas sempre ia pescar lá e quem guiava eles era outro homem, que era o homem que eles imaginou que ia estar lá para ajudar eles. E o homem fazia o quê? Levava pinga e levava doce e deixava lá na mata lá para as entidades da mata, para o que ele acreditava.
E eles fizeram isso. Só que o velho pegou a pinga pra ele. Olha, rapaz. E o velho pegou a pinga e ficou desgraça, xingando. Tudo que ele fazia, xingando a galera ali na beira do rio. Até que no último dia de pescaria, o velho sumiu, foram achar o velho tudo desbagaçado, né? Tanto que no começo eles ficaram até um duvidando do outro, mas depois eles começaram a fazer na cabeça deles a linha do tempo deles, assim. Fez um panorama geral. Ninguém ficou sozinho em nenhum momento. Tava tanto o parente do meu conhecido, quanto o amigo dele, quanto o parente dele, quanto o parente dele. Em todo momento tava 2 pessoas ou mais juntas. Então o velho ficou sozinho no mato e apanhou de alguma coisa do mato. Você falando agora de apanhar, eu lembrei de uma história que um amigo meu me contou. A avó dele era lá do interior de Goiás, lá em Goiás, a cidade de Goiás mesmo, que era a antiga capital do estado. O pessoal não gosta que chama Goiás velho, não, tem que falar cidade de Goiás. Cidade de Goiás. Aí ela morava numa fazenda lá, a avó dele morava na fazenda e morava alguns tios ou primos, agora eu não vou lembrar o certo se com quem aconteceu foi tio ou primo dele. Só que a avó dele falava, ó, vocês ficam saindo aí de noite, tem uma coisa que chama pelo nome. Vocês não respondem essa pessoa, quem te chamar pelo nome. Você não pode responder. E nisso um tio, o primo, agora eu não vou lembrar, saiu à noite. E bom, quis desafiar, né? Vou colocar um nome aqui, aleatório. João, ele respondeu o que é. João, respondeu o que é. Na terceira, tá mais perto, ele virou para responder e respondeu o João. Disse que tomou a taca mais feia da vida dele. Ele disse que era uma coisa tão esquisita, porque eu nunca briguei. Mas normalmente quando você vai brigar com uma pessoa, você toma um soco, desvia, né? Se defende. Mas ele disse que a coisa mais esquisita era que os impactos eram como se fosse 5 ao mesmo tempo no corpo. Então, por exemplo, ele sentia um impacto 2 na perna, 1 no peito, 1 na cabeça, como se tivesse uns 5, 6 braços batendo nele. E disse que ele apanhou por uns 2 minutos e ficou ruim no chão. E nunca mais respondeu. E assim, é muito interessante que tem muitos relatos desse tipo de coisa, que chama o seu nome, né, na roça e não pode responder. Nome eu nunca escutei. Assobio eu já escutei. Assobio tem muito. Assobio eu já escutei. Canto, cantarolando, sabe? Cantarolar, a pessoa já tava. Uma vez eu tava em algum lugar próximo de Bonito, que eu tinha viajado com a minha esposa. Bonito, Mato Grosso do Sul. Isso. Tava próximo de Bonito e já era final da tarde, enfim, e a gente tava voltando de uma trilha, daí tava uma galera. E aí a gente tava passando por um lugar que não era para ter nada e começou um cantarolo. O guia que tava com nós falou, isso aqui não é normal não. E acelerou o passo, porque era um lugar que não era para ter ninguém cantarolando. Não dá sopa pro azar, não? Não. Não é muito interessante, não. Tem a segunda história, que é essa do meu pai, e essa eu ainda acho que é mais verdade, porque meu pai, rapaz, ele é aquela pessoa direta e reta, que não fica inventando história demais, fala o que tem que falar e pronto. E essa história, rapaz, ele conta numa riqueza de detalhes, e não só ele. A minha mãe presenciou, e a minha madrinha, que também já faleceu, infelizmente, também presenciou algumas coisas. Meu pai, a gente é de Barra do Garças, interior ali do Mato Grosso, divisa com Goiás. E certo dia ele acordou passando muito mal, vomitando, fraqueza, febre alta. A gente foi no hospital lá da cidade, hospital bom, né? Era interior, mas era o melhor hospital da cidade. E não encontraram o que ele tinha. Então eles recomendaram para ele que ele fosse para um hospital em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Inclusive na época chamava Hospital Santa Rosa. Ele era um hospital muito bom, não sei dizer se era referência, mas era um hospital assim, nível internacional. E ele ficou lá internado nesse hospital. E num desses dias que ele estava internado, ele ainda não sabia em qual quarto que ele estava. Número, assim, questão, localização e tal. Ficou internado e, certo dia, ele sozinho no quarto, ele começa a escutar conversas, como se tivesse alguém ali depois da janela. Como se tivesse uma equipe de funcionários ali escutando. Conversando. A conversa era, assim, audível, mas não entendível. Ele conseguia escutar como se realmente tivesse várias pessoas ali, mas ele não conseguia escutar o que era o barulho, mas isso, não compreensível. Conversa, mas não compreendia o que era. Que é o murmúrio, né, que eles falam. Isso. E isso começou a incomodar ele. A gente tá falando muito alto, né? Estão atrapalhando. Aí ele foi e decidiu levantar. Levantou, foi lá, pediu pro pessoal dar uma diminuída, né? Quando ele abriu a janela, discutindo da janela, ele tava no terceiro andar. Não tinha nada ali pra baixo, nada pra frente. Ele tava no terceiro andar. Aí ele ficou, tem esses negócios aqui, né? Ele foi, voltou e deitou.
E nisso agora eu não sei dizer qual que foi a linha do tempo, né? Foram vários acontecimentos que aconteceram. Aham. E um que aconteceu, assim, aquelas coisas. Bateram na porta do quarto, foi ver, não tinha ninguém. E num dos piores, não sei se foi minha madrinha ou se é minha mãe que presenciou. Eu vi uma presença saindo da porta do quarto, caminhando, sentiu os passos, escutou os passos. E sabe aquela sensação que você tem com uma pessoa próxima de você? Às vezes você não precisa ver. Às vezes de olho fechado a gente sente quando tem uma pessoa perto aqui. Sim. Ele teve essa mesma sensação no pé da cama, que tinha alguém ali parado no pé da cama, olhando ele. Isso eu não sei dizer agora quanto tempo que ele ficou internado. Eu tinha por volta de uns 8 anos na época, então isso tem 20 anos por aí. E, bom, tem essa parte assustadora, né? Mas tem uma parte bonita nessa história, que numa noite ele sonhou, ele teve a visão de Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida. E no outro dia o médico chegou, olha, sinceramente eu não sei, mas o que a gente faz? Eu não consigo achar o que tá causando. Ele tava muito mal, tinha perdido cerca de 40 quilos já. Ele passou, assim, perto de morrer. E o médico falou, que tal se a gente fizer uma nova ressonância? Vamos tentar. Ressonância ou tomografia, alguma coisa assim. Uhum. Fizeram e encontraram. Ele tava com uma espécie de tumor no fígado. Uhum. Não sei se era um tumor, se era um furúnculo, mas era alguma coisa assim. Teve que remover uma parte do fígado. Feita a operação, ele melhorou. Mas ele passou esse terror lá nesse hospital. E assim, eu acredito porque vindo dele, eu não vejo motivo para ele inventar esse tipo de coisa. É. E também casa, né? A minha mãe trabalhou 29 ou 28 anos na Santa Casa de Misericórdia lá da minha cidade de Natal, em Itapeva. E era muito interessante algumas histórias que ela contava, que é... Aí é a história de assombração padrão mesmo, assim, sabe? De ver gente, vai olhar, já não tinha mais ninguém... ver barulho e ver lá e não tinha nada no lugar, de estar passando por algum lugar, cumprimenta uma pessoa, vira para trás, a pessoa já não tá mais lá, entre outras coisas, principalmente cheiro, sabe? Sentir o O cheiro. hospital tem demais. É isso que você falou, de ter a sensação que tá com alguém, vira, não tá mais ninguém. Então isso sempre tinha. Mas isso de falar... A minha mãe contou umas 2 ou 3 histórias de pessoas que foram atendidas por um médico ou uma médica e que não estavam tão legais, depois melhoravam, e aí essas pessoas chegavam para agradeciam a minha mãe, agradeciam as pessoas que trabalhavam com a minha mãe e mandavam agradecer o fulano, a doutora, o doutor que passou aqui toda noite, toda aqui, e aí ia ver, não tem esse doutor, não tem nada. Caramba. E eu não sei se você conhece o Natan, do Belém de Arrepiar. Não conheço. É um canal bem legal assim também, o Natan. É uma pessoa que eu quero muito conhecer pessoalmente, aí só conversei com ele por mensagem aqui e ali, porque de Belém, né, é difícil. E ele conta a história de um hospital lá em Belém também, que tinha uma médica muito famosa que aparecia pros outros. E aí tem uma das histórias que o Natan contou, é muito parecida com essa que você falou do seu pai, de tipo... tinha uma pessoa que ficava na verdade, as pessoas não conseguiam ficar num determinado quarto lá, porque eu ficava fazendo barulho. E elas reclamavam das pessoas trabalhando, só que era um lugar onde ninguém fazia barulho, porque não podia ter barulho. Entendeu? Então você vê como aquilo que a gente acabou de falar, como que uma história lá de Belém vai lá para Cuiabá. Lá Cuiabá, e ainda, de certa maneira, em alguns detalhes é parecido com as da minha mãe. E eu tava esquecendo o detalhe mais importante dessa história. Depois ele descobriu que quarto que ele tava. Ele tava em cima do necrotério. Nossa. Isso aí já explicou tudo. Ele descobriu depois que o quarto que ele tava, o necrotério ficava embaixo. Então, assim, pra quem acredita em espíritos, foi um prato cheio, né? Eu que devia ter de presença não tava escrito, não. E é isso. Foi um primeiro encontro, ótimos relatos. Cara, achei massa demais essa experiência. Espero que vocês tenham gostado, do mesmo nível que eu gostei, porque achei muito top. E aí, reforçando, tem uma parte 2, onde eu estou participando do canal lá do Sr. Dionísio. Exatamente. Vamos gravar agora, inclusive. Vamos ver o que a gente vai falar, quais histórias vão surgir. O convite está feito. Se você está vindo de lá para cá assistindo esse também, obrigado pela presença aí. Espero que você goste do Sem Tempo. E pessoal, obrigado pela recepção. Muito obrigado, Rogério, cara. Valeu demais pelo convite, cara. Isso. O primeiro de muitos. Pra mim. Amém. Primeiro de muitos. Já falei para ele que ele vai ter que bater cartão em algumas coisas aqui em São Paulo. Na hora. Infelizmente, São Paulo é São Paulo. Tem muita coisa que está concentrada aqui, mas eu também falei para ele que algumas coisas estão se ajustando aí na minha vida e logo eu também apareço tomar um café na casa dele lá. Então, mais vídeos, mais histórias, mais mistérios para vocês. Pode esperar muita coisa. Pessoal, deixa o like nesse vídeo.
Ajuda esse cara aqui, que eu não Ajuda achei nós. conteúdo igual dele, cara. Não, o cara é fera. Não tem conteúdo igual de folclore e lenda brasileira igual do Rogério. E o jeito que ele narra, bicho. Não, Tá não, puxando não o tem saco, como. tá puxando o É, saco não, por pô. causa das Eu coisas tô- que tem aqui, ele É. ficou com medo de umas coisas que tem aqui. Não, é verdade, pessoal. Tô falando do fundo do coração. O cara é muito firmeza. A gente trocou uma ideia ali antes de gravar. E a gente vem sempre com esse medo, né? E aí, como é que será que é a pessoa? Cara, mas gente fina pra caramba. Cara, gente boa demais. Rogério, obrigadão, irmão. Tudo nosso. É nóis. E é isso. Se inscreva, curta, comenta, hype esse vídeo e vai ver. Se você não viu ainda, vai lá assistir a outra parte no canal do Sr. Dionísio. E você que tá chegando aqui, muito obrigado. Valeu.